Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre o luto e entender algumas fases que acontecem nesse processo. Vamos juntos? Bom, a forma como cada pessoa vai passar pelo luto depende da sua própria história, da sua força individual, dos apoios recebidos, da relação que ela tinha com a pessoa que faleceu. Tudo isso vai interferir no processo. Porém, nós temos alguma noção, alguma ideia do que seria um processo chamado, luto normal do adulto diante dessas situações. Normalmente, em torno de 1 ano após o ocorrido, a gente teria então essa saída do luto, essa saída do processo. Claro que isso não é tão cronológico assim, não é tão exato. Trabalha-se então em termos de uma média, uma noção, para que a gente possa estar acompanhando se aquela pessoa que está em sofrimento, se ela está dentro aí do esperado ou se ela está precisando de alguma outra ajuda diferente em relação ao que ela está vivendo. Pensando nisso, então, eu vou trazer para vocês alguns passos, algumas fases que a gente pode estar considerando dentro do processo do luto. Não quer dizer que essas fases elas sejam separadas, bem pedagógico, vamos colocar assim, como eu estou trazendo para vocês. Dessa forma é mais para um entendimento mais claro, mas as fases podem se sobrepor, podem estar misturadas, estarem juntas uma com a outra, mas a gente vai falar mais separadamente para ficar mais claro o entendimento. A primeira fase, então, no recebimento de alguma notícia nesse sentido, é a que a gente chama de fase de choque, né? Então é aquele momento em que a pessoa fica um pouco paralisada, sem entender, sem compreender. É o momento que a gente questiona, isso não é possível, e aí gera um processo ali, às vezes, de uma ansiedade, né? E esse tempo é um tempo de cada um. E o choque também, ele vai ter uma diferença da intensidade também em relação de como que essa notícia foi recebida e se a pessoa já estava vivendo ou não na iminência de receber alguma notícia nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que já está doente, num processo mais longo, um processo terminal, é como se a gente já tivesse de alguma forma nos preparando para aquela notícia. Então, a tendência é de que nesses casos a gente tenha um choque, digamos que menos forte do que quando a gente tem uma notícia de um acidente, por exemplo, que a gente não estava esperando. Passado esse momento do choque, a gente vem então para um processo mais longo de sofrimento, mais duradouro, que é quando a gente vai ter maior um processo de lamentação. Nesse tempo, nós vamos ter no nosso corpo, na nossa pessoa que está em sofrimento, nós vamos ter mudanças de temperamento bruscas, às vezes uma queixa de sintomas físicos, um desconforto, ansiedade, sensações às vezes de desespero, um processo depressivo. E aqui aparece também a raiva. É aquela hora então que a gente tenta culpar alguém por aquilo que aconteceu, no sentido de raiva dos médicos, raiva de Deus e até mesmo raiva da própria pessoa falecida, no sentido de pensarmos assim, como que ele pôde me deixar? Como que ela pôde me deixar? Passada a raiva, a gente entra num processo de culpa. Culpa daquilo que nós não fizemos, culpa daquilo que poderíamos ter feito. E aí nós começamos então com aquele pensamento. Eu deveria ter feito mais, por que que eu não fiz? E nós começamos essa lamentação neste sentido. Dentro dessa culpa, a evolução desse processo da culpa, acontece um fato da gente trazer para a pessoa falecida uma sensação de idealização, como se aquela pessoa fosse perfeita, ela não tivesse erros, ela não tivesse falhas, né? E esse processo da idealização é como se fosse uma defesa, uma redimissão. A gente está se redimindo, claro que tudo isso inconsciente, viu, gente? É como se nós estivéssemos redimindo
da nossa culpa em relação àquilo que eu não fiz, transformando então essa pessoa no nosso imaginário, é claro, como se ela tivesse então essa perfeição. É a pessoa que nunca errou. Então, transformamos a pessoa real, a qual perdemos, numa pessoa idealizada. Após a idealização, muitas vezes vem um processo de busca de reparação, ou seja, da gente tentar fazer com que aquilo não tivesse acontecido. Como que acontece esse processo de reparação? É como se a gente começasse a buscar a pessoa nos lugares em que vamos. Então a gente vai num lugar, se era um lugar que ela gostava, é como se a gente enxergasse a pessoa ali. Às vezes em casa a gente tem uma sensação de que ouviu a voz. E muitas vezes nos sonhos. Passamos então a sonhar com aquela pessoa constantemente, né? E essa questão do sonho, então, a gente pode entender, né, que tanto nos sonhos quanto nas fantasias é uma tentativa de negar essa realidade da morte, ou seja, uma tentativa de reparar, de trazer de novo para perto de nós a pessoa que se foi. E aí, terminado, né, esse processo, ao final desse processo, estamos caminhando então para o final do luto. Como eu falei com vocês no início, às vezes não é tão separadinho, as coisas se misturam e o tempo não é preciso também para cada fase. Mas a ideia é de que, passando por tudo isso, a gente está caminhando para o final do nosso luto. E aí, como que a gente percebe então que a pessoa está nesse processo final? É quando ela consegue então um grau de importância no sentido de estar recuperada, né? Estar se recuperando daquilo que aconteceu. Ela está com uma aceitação maior e uma adaptação em relação às mudanças que aquele fato trouxe para a vida dela. É o período, então, que nós estamos tendo uma estabilidade emocional. Temos mais energia, temos esperança, capacidade de ver a vida com prazer e de investir na vida. Então é quando queremos novamente viver e viver bem. Então esse investimento individual na vida mostra que a pessoa ela está no processo final dela do luto, ou seja, saiu realmente do luto. Ah, mas podemos ter recaídas? Claro, principalmente em datas específicas, que são momentos em que a gente vai recordar e lembrar. E essa lembrança pode nos trazer um sofrimento específico naquele momento, mas passado aquele momento a gente retoma novamente a nossa vida. E esse é o processo natural e normal que precisa ser. Pensamos então que o sofrimento pela perda, ele só vai ser patológico, ou seja, preocupante em termos de solicitação de uma ajuda profissional, quando nós não podemos ou não queremos nos libertar desse sofrimento. Ok? Bom, sei que é um assunto difícil, pesado, mas que é importante a gente ter clareza, até para entender como que nós vamos passar pelos nossos sofrimentos com uma tranquilidade maior. Uma boa semana a todos, de tranquilidade. Espero que fiquem todos bem e até o próximo domingo.